E fontes próximas ao governo Donald Trump afirmaram que os principais conselheiros da Casa Branca acreditam que a liderança do Irã está fragmentada e, por isso, Teherã não respondeu aos esforços dos Estados Unidos para marcar uma segunda rodada de negociações. Assunto para conversarmos com a analista de internacional Fernanda Manhota. Muito boa tarde. Manhota, como você enxerga essa avaliação dos Estados Unidos, que soa, não digo conveniente, mas explicaria ali as idas e vindas, a dificuldade de entendimento de qual pé de fato estamos nas negociações em relação a esta guerra, não? Com certeza, Yuri. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Yuri, eu diria que essa é uma leitura plausível, claro, sempre é possível de se conceber em contextos de incerteza, como é o caso da guerra, mas de alguma forma não deixa de ser incompleta, né? Isso porque o sistema iraniano por si só, ele já é naturalmente fragmentado, não é novidade que essa seja, inclusive, da sua característica de partida, seja porque ele não depende exclusivamente de uma figura isolada, diferente do que muita gente possa supor. Ele já é estruturalmente pensado para dividir poder entre algumas instâncias, como é o caso do líder supremo, o presidente, a Guarda Revolucionária, as facções clericais e por aí vai. E depois, porque a gente precisa diferenciar o que pode ser entendido como fragmentação versus o que eventualmente poderia ser entendido como paralisia, né? Muitas vezes, divergências internas, elas não necessariamente significam uma incapacidade, né, de gestão de um Estado ou de incapacidade de gestão dentro de uma administração de governo, mas fazem parte de uma estratégia, né? Inclusive usando dessa ambiguidade para ganhar tempo, para aumentar o poder de barganha. É o que muitos acreditam que o Irã, inclusive, está fazendo agora de maneira deliberada. Nesse sentido, a gente não estaria diante necessariamente de um impasse decisório, como sugerem alguns desses assessores, mas também é plausível considerar que pode ser um cálculo estratégico, né? Quer dizer, não responder imediatamente a essas tentativas de negociação, porque afinal de contas ao Irã não interessa negociar sob pressão e nem a essa altura do campeonato demonstrar fraqueza. A gente precisa considerar, né, sobretudo até por conta dos cálculos políticos internos dos países, que enquanto os Estados Unidos estão interessados em previsibilidade nesse momento, o Irã está se beneficiando dessa incerteza e dessa escalada relativamente controlada. Então, eu diria que não é absurdo considerar que mais do que conveniente, como disse você, pode também ser o caso de um erro de leitura de Washington, né? Então, interpretar uma dinâmica interna muito complexa e multifacetada do Irã como desorganização. Isso não necessariamente é o caso, embora, de novo, né, seja possível pensar dessa maneira, mas não há elementos necessariamente objetivos concretos que nos façam poder bater o martelo, fechar questão sobre esse tema a essa altura, Yuri. E, Manhota, o Trump corre o risco de parecer enfraquecido diante dessa ausência do Irã nas negociações? Olha, Yuri, existe, né, um risco real no curto prazo, então a gente poderia, de certa maneira, conceber que a ausência do Irã nessas negociações que estão sendo forjadas pelos americanos, de certa forma, traz à tona essa questão de uma certa incapacidade relativa dos Estados Unidos de colocar o adversário numa posição de negociação. Mas tudo depende de como a narrativa doméstica vai ser construída e ela importa muito, né? A oposição democrata, principalmente, sem dúvida, e isso a gente pode ter certeza, vai tender a explorar isso como um sinal de perda de controle, de uma certa diminuição da relevância dos Estados Unidos sob a gestão Trump. Mas, como toda narrativa, existe sempre essa capacidade para margem de manobra, né? O presidente Trump costuma ser muito hábil nessa matéria em particular, e ele pode, inclusive, para tentar evitar ou desviar dessa rota, impor algum tipo de pressão adicional. E aí, eventualmente, até escalar mais o conflito. A gente pode falar, eventualmente, de sanções, de elementos
que fiquem no campo da retórica, mas também de uma demonstração de força na prática. Então, não há possibilidade nesse momento de descartar, inclusive, que os Estados Unidos dobrem a aposta e possam ir para vias de fato novamente, né, rompendo o cessar-fogo ou planejando de alguma maneira esse cessar-fogo como forma de ganhar tempo para planejar uma ação militar concreta. Essa é uma possibilidade aventada em Washington, também considerada no Irã, e a gente, no final das contas, está diante de não só uma questão de construção, né, da história, de como ela é contada, de discussão sobre percepções, mas eu diria que, além de tudo isso, nós estamos diante de um momento muito sensível de mapeamento da opinião pública e de cálculo, né, dos danos políticos colaterais que o conflito tem para um lado ou para outro. Então, o cessar-fogo também vem como um momento conveniente de readequação e reorganização logística, de tomada de decisão, mas, antes de tudo, como uma trégua, né, que dá às partes a capacidade de entender até onde vale a pena esticar essa corda, Yuri. Fernanda Manhota, muito obrigado pela sua análise. Até a próxima.